percebemos que isso está nos matando. Porque nós não fomos chamados para ficarmos acomodados. A sensação que eu tenho, irmãos, é que nós não estamos com um coração partindo desse mundo. Parece que nós estamos enfiando as nossas raízes mais nesse mundo. Parece que nós ignoramos tudo aquilo que foi a vida e o ministério de Cristo que refletiu em Atos dos Apóstolos. O que era a igreja de Atos, irmãos? Era simplesmente a continuidade da obra e da pessoa do nosso Senhor Jesus. Sabe algo que eu quero te dizer? Numa dimensão maior. O próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para ensinar todas as coisas, porque Jesus não ensinou todas as coisas, o Espírito sim ensinaria todas as coisas. E nós temos percebido isso, irmãos. Temos percebido a grandeza, a altura, a largura, a profundidade da obra do Espírito Santo em nossos dias. Ou ele é aquele cavalheiro encantado que ainda não chegou? Que a única visão que nós temos dele nos separa por 2 anos, 2000 anos. Nós estamos distante dele há 2000 anos. Lemos a história dele. Vemos aqui a igreja de Atos. Esta, irmãos, não era para ser apenas uma igreja da história. Esta era para ser também a nossa história. Tem que ser a nossa história. Nós temos que continuar aqui a partir do versículo 32. Nós temos que prosseguir. E qual é a nossa história hoje? O que realmente nós compreendemos da obra do Espírito Santo? Meus irmãos, deixe-me levá-los a refletir esse assunto mais biblicamente. Quando você estuda a vida e o ministério de Cristo nos 4 evangelhos, você pode ver que ali existe uma didática muito simples acerca da obra do Espírito Santo. Porque o Pentecostes, ele ocorreu em Atos 2, nós não temos dúvida disso, está registrado. Mas nós temos que compreender que todo o fundamento daquilo que foi o Pentecoste na história da igreja foi o que aconteceu na vida de Cristo. Porque antes do Espírito Santo habitar a igreja, ele veio e habitou Cristo. E o mais curioso, irmãos, e não é delírio, é que quando você examina o relacionamento do Espírito Santo na vida de Cristo, você vai ver que esse também foi o movimento do Espírito na vida da igreja. Ora, nós sabemos que a cruz de Cristo e o Pentecoste foram 2 eventos únicos. Esses 2 eventos, eles estão entremesclados. Foram 2 eventos únicos. Nunca teremos um outro Pentecoste, como não teremos uma outra cruz. Porque o que aconteceu lá na cruz foi por toda a eternidade, para toda a eternidade. O que aconteceu lá no Pentecoste é para toda a eternidade. Nosso Senhor Jesus disse que Ele viria e nos habitaria para sempre, por toda a eternidade. Então nós não teremos outro Pentecoste. Isso é motivo de tristeza? Não é. É motivo de muita alegria, mas primeiro tem que ser motivo de muita vergonha. Por quê, irmãos? É diferente hoje. O Espírito Santo hoje tem uma carga menor, uma medida menor para nós do que ele teve lá em Atos? Será que é isso, irmãos? Se for, aonde nós vamos encontrar na Bíblia? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Quando nós examinamos cuidadosamente os termos que são usados nas palavras do nosso Senhor acerca do Espírito Santo no livro de Atos, essas palavras são esmagadoras. Elas são perscrutadoras, penetrantes. E aí você vê a grande necessidade de você refletir o progresso da nossa jornada espiritual dentro da realidade contextual do século 21. Então, meus irmãos e irmãs, vamos olhar um pouco a vida de Cristo. Porque aqui nós temos a cruz e o Pentecoste. E nele nós vamos ver essas 2 experiências. Você se lembra, irmãos, que quanto à redenção,
a figura é de um cordeiro. E quanto ao Pentecoste, a figura é de uma pomba. Então vou falar desses dois assuntos bem rapidamente. Observe bem, quero te dar um texto. Gênesis capítulo 22, versículo 8, eu vou falar rapidamente. É aquele momento em que Abraão e Isaac estão subindo para o Moriá. E Isaac chega para o seu pai e diz: pai, aqui está a lenha, o fogo e o cutelo. E o cordeiro, aonde está? Aí Abraão diz assim para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Aí quando você abre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36, João está com 2 dos seus discípulos e quando ele vê Jesus, o que ele diz? Eis o. Você tem que ligar esses dois artigos.